Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus, nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Clique lá no nosso facebook.com/meditando em Deus e conheça mais do nosso projeto, seja edificado, abençoado debaixo da graça do Senhor. Bem, amados, nós vamos ler hoje e meditar nas Escrituras em 1 Pedro, capítulo 1, de 13 a 16. A palavra-chave desse trecho é santidade. E é tremendo aquilo que Deus nos ensina através desse lindo trecho das Escrituras. Espero de alguma maneira abençoar a sua vida. A Bíblia diz em 1 Pedro 1,13: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. A palavra santidade, amados, mais do que nunca está em voga nos dias atuais. Só que muito se fala de santidade e pouco se vive, infelizmente, acerca da santidade. A santidade é um comportamento, é uma vida de consagração. E a Bíblia está dizendo, que nós temos que cingir os nossos lombos, os lombos do nosso entendimento, com essa santidade de Deus, com esse temor do Senhor. Nós temos que ser sóbrios, nós temos que esperar inteiramente na graça de Deus, que Ele nos ofereceu através da revelação de Jesus Cristo. Ser sóbrio é alguém que é coerente, alguém que é equilibrado, é alguém que tem todas as suas faculdades debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. É uma pessoa que está em harmonia com Deus, com os homens, é uma pessoa equilibrada. Se nós pudéssemos traduzir essa palavra, sobriedade seria equilíbrio. Alguém com todas as capacidades em desenvolvimento. A pessoa ébria é aquela que está alcoolizada, está alterada, está potencialmente decaída para o mal. Mas a sobriedade é uma pessoa equilibrada, uma pessoa que tem noção das coisas, que espera inteiramente na graça de Deus. Se nós queremos realmente conhecer a graça de Deus, viver debaixo da graça de Deus, nós temos que colocar no nosso entendimento, na nossa mente, no nosso coração, de que a obediência, o caminho da santidade é o único caminho para realmente andarmos com Deus na vida abundante que Jesus promete para nós. Nós não podemos nos conformar com as concupiscências que antes havia na nossa ignorância. Ou seja, nós não podemos nos deixar levar por desejos desenfreados, deixar o nosso corpo tomar conta do nosso ser. Não. Na verdade, o Espírito Santo tem que dirigir a nossa alma e automaticamente o nosso corpo. Nosso corpo e a nossa alma precisam estar subjugados à direção do Espírito de Deus, que comunica ao nosso espírito a vida de Deus. Não podemos viver como nós vivíamos antes, na ignorância, no tempo onde nós não havíamos nascido de novo, vivíamos debaixo do pecado, da sujeira, da imundícia. Sabe, meu irmão, o pecado não pode mais fazer parte da sua vida, você tem que vencer, triunfar ele. É claro que às vezes, infelizmente, a gente erra, falha, peca, mas nós não podemos criar uma situação cíclica de queda, de pecado, de derrota. Não podemos aceitar isso na nossa vida. A nova vida que Deus prometeu para nós é uma vida de santidade, é uma vida de obediência. Por isso o autor Pedro fala como filhos obedientes. Se realmente queremos viver a vida da fé, precisamos viver uma vida de obediência, uma vida de santidade, uma vida de consagração. Jesus está voltando e ele vai vir buscar filhos obedientes, filhos que têm sobre as rédeas do Espírito Santo o controle das suas vidas, são dirigidos pelo Espírito Santo, são cheios da graça e da glória do Senhor. E como é santo aquele que vos chamou, o nosso Deus é aquele que nos chama para a santificação e a consagração, sede também vós santos em toda a vossa maneira de viver. Santidade significa separação, consagração. Deus te separou para Ele. Será que você tem realmente vivido uma vida separada para Deus, consagrada para Deus, não contaminada, incorruptível? Sabe, um termo que eu acho lindo na palavra de Deus, é o termo o homem incorruptível, o homem que é incapaz de ser chamado a atenção.
Agora me fugiu a memória, mas é muito interessante isso. Irrepreensível, é esse termo que eu queria lembrar, irrepreensível. Aquela pessoa que não precisa ficar puxando a orelha toda hora, que não erra toda hora, mas raramente é. O pecado tem que ser um acidente na nossa vida, não cotidiano jamais, não voluntário, ciente, mas realmente um acidente de percurso. E nós temos que lutar contra isso. Caiu, levante-se no poder de Deus. Sabe, errou, conserte o erro na sua vida. Não aceite, não joga sujeira para debaixo do tapete. Não viva debaixo dos grilhões do pecado, dos embaraços que Satanás tenta te ataviar, tenta te colocar debaixo dessas prisões chamado pecado. Lembre-se que todo pecado abre legalidade no mundo espiritual para a atuação de demônios em áreas específicas. Por isso o pecado precisa ser combatido com o poder do sangue de Jesus, com arrependimento, confissão e purificação através do sangue de Jesus. A Bíblia diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar de toda a iniquidade. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então temos que andar na luz, uma vida transparente, uma vida clara, uma vida honesta, sincera com o nosso Deus. E como é santo aquele que nos chamou, nós também precisamos ser santos em toda a nossa maneira de viver, no falar, no olhar, no ouvir, no tocar, em tudo que fizermos, precisamos viver para a glória de Deus. Seja santo, diz o Senhor, porque eu sou santo. Se você quer caminhar com Deus, o caminho a trilhar é o caminho da santidade, é o caminho da obediência, é o caminho da fé bíblica. Só assim podemos desfrutar da graça de Deus. Não faça graça com a graça de Deus. Não brinque de ser cristão. A vida cristã é algo sério, é uma vida de renúncia, é uma vida de entrega ao Senhor, toda a sua vida, todo o seu coração. Quanto mais nos entregamos a Ele, mais Ele vai trabalhando na nossa vida, mais Ele vai mostrando coisas que precisamos mudar, que precisamos nos santificar, nos consagrar. E essa ação é uma ação soberana do Espírito Santo, na medida em que nós nos entregamos e vivemos lendo a palavra, orando, buscando a Deus. Deus quer te santificar. E você precisa desejar a santidade do Senhor. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. É possível ser santo, é possível triunfar sobre o pecado. E Jesus Cristo é uma prova viva de que seres humanos podem triunfar sobre o pecado. Se você estiver vivendo uma vida longe de Deus, debaixo dos grilhões do pecado, volte-se para Deus, arrependa-se, confesse o seu pecado para Deus. Se não estiver dando conta sozinho, para irmãos mais velhos, pastores, pessoas que realmente possam abençoar e agraciar a sua vida. Espero de alguma maneira abençoar o seu coração e a sua vida, que Deus te abençoe no nome de Jesus. Deixa eu orar por você, abençoando a tua vida no dia de hoje. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha de muita paz. Que o sangue de Jesus te purifique de todo pecado, que o Senhor tenha compaixão e misericórdia de ti, de mim, de todos nós, que o Senhor abençoe e prospere a tua vida, que você viva na santidade, no temor do Senhor, debaixo da graça de Deus e da unção do Altíssimo. Que as bênçãos do Senhor te sigam todos os dias e que você caminhe rumo à santificação e à salvação que só a graça de Deus nos proporciona. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Valeu, galera. Compartilhe essa palavra e não esquece de curtir o nosso facebook.com/meditando em Deus. Que Deus abençoe a sua vida.